Estamos no mês de missões estaduais e durante todo esse mês vamos estar trabalhando com um tema, que é o tema de missões. A gente vai ampliar esse tema, conversando durante todo o mês, trazendo a mensagem. Eu estou aqui com material também de missões, que foi, trazido pela a nossa convenção de Pernambuco. Todas as igrejas batistas estão trabalhando na Convenção Batista Brasileira durante esse mês com esse tema de missões. E o tema é: Ele escolheu me amar. Vamos repetir? Ele escolheu me amar. Já pensou essa decisão de Deus? Ele decidiu, ele teve uma escolha: eu vou amar você. Ele escolheu me amar. E ele amou tanto, que enviou o que ele tinha de melhor. Enviou Jesus. Deus escolheu me amar. Ele me escolheu para servir, mesmo sabendo da minha incapacidade, mesmo sabendo de minhas limitações, sabendo da minha forma de ser. Ele disse: eu escolhi você para lhe amar. Escolhi você e vou lhe capacitar para você também me servir. Porque é de Deus, irmãos. Tudo que temos vem dele. E eu pensei nesse tema, a decisão de Deus que ele tomou. Ele decidiu, Jesus Cristo escolheu e ele tomou uma decisão: eu vou amar. Ele escolheu me amar. E é sobre esse tema inicialmente que eu gostaria de falar, em poucas palavras, se bem que é um tema muito profundo, bíblico. O apóstolo Paulo vai reconhecer essa chamada com ele, nem havia nascido ainda. Deus escolheu. A mesma forma o salmista Davi, no Salmo ele vai dizer que Deus viu ele ainda de uma forma embrionária, de natureza informe. Deus viu e escolheu ele. Quando a gente vai ver o nascimento de Jacó e Esaú, a gente vê uma coisa impressionante. Deus escolheu antes dele vir, já no ventre. E tem um pensador da teologia reformada, João Calvino, que ele diz assim, que Deus, ele resolveu isso, ele escolheu antes que eu nascesse, porque depois que eu nascesse ele não me escolheria. É uma decisão, é soberania, é a grandeza de Deus. Você pode dizer para seu irmão: você é um escolhido de Deus? A sua irmã escutou isso. Aí: pastor, o senhor não sabe nem quem eu sou, o senhor não sabe o que está dizendo. Realmente, a gente não merece não, nem temos essa condição. Mas foi ele que disse isso. Se você for ver seus pré-requisitos para ser essa pessoa, está faltando ainda alguma coisa, né? Mas ele escolheu. Quem lembra de João capítulo 15, 16, diz assim: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Coloca aí João 15 e 16, o que é que está escrito? Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário. Interessante que o profeta Isaías diz que Deus foi buscar aquelas pessoas que nem perguntavam por ele. Para o rebelde, ele disse assim: eis-me aqui, eu quero te ajudar. Eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome ele vos conceda. E o tema dessa mensagem: ele decidiu me amar. Ele decidiu me amar, que é o tema. Ele escolheu, mas ele decidiu amar. E eu queria que a gente, para dar um apoio a essa palavra, o texto básico, lá em 1ª carta de João, capítulo 4, o versículo de número 10. 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 10. Ele escolheu me amar. É o tema dessa mensagem. Capítulo 4, versículo 10, está escrito assim. 1 João 4,10 está aqui já. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, foi Ele que nos amou. Em 1 João 4,19, vocês lembram que está escrito? 1 João 4,19, vê aí. Bem forte, a igreja pode ler? Nós o amamos. Está claro isso? Que não foi você que amou, foi Deus que amou. E Ele amou tanto. Eu estava dizendo aos adolescentes, e na unção que Deus estava dando ali, as lágrimas vieram. Eu vi tanto adolescente chorando ontem. Deus amou tanto você, amou tanto,
que deu um pai legal, deu uma mãe, deu irmão, deu família, mas tem uma coisa que Ele deu seu Filho Jesus Cristo a você. Maior prova de amor não tem que essa. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pensou, você é uma pessoa tão chata, às vezes é uma pessoa chata, às vezes a gente é, né? Tão implicante, Deus, eu amo você, eu amo você. Sabe o que Paulo disse? O amor de Cristo me constrange, nos constrange. Como é que Ele pode amar assim? Ninguém me amou assim como Ele me ama. Nunca ninguém me amou desse jeito. Geralmente o amor é interesseiro no mundo, mas o amor de Cristo, Ele é um amor primeiro. Ele não pede nada em troca, Ele simplesmente ama. Ele é amor, Deus é amor. Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa mensagem tão forte, ó Pai, que declara que o céu nos ama, o céu inteiro, ó Pai. O Senhor nos amou tanto, ó Pai, que o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo. O Senhor deu o que tinha de melhor, Pai. O Senhor deu tudo para a humanidade, ó Pai. Infelizmente, muitos ainda não compreenderam esse amor, Pai. E essa mensagem desta manhã diz que o Senhor decidiu nos amar. Foi uma decisão do céu, tua, Pai, um decreto, ó Pai, seu, Pai, um decreto secreto, nós não sabemos porquê. Realmente, diante de tantas, muitas vezes, ó Pai, rebeldia nossa, e o Senhor ama um povo assim, ó Pai. Mas o Senhor quer, ó Pai, transformar. O Senhor quer tirar um coração de pedra e colocar um coração sensível, um coração que te ame também, ó Pai. Ah, meu Deus, obrigado por esse grande amor. Obrigado pelas missões estaduais. Obrigado por cada missionário que tem anunciado essa verdade, ó Pai, no mundo batista, no mundo evangélico, falando desse tão grande amor, o amor de Deus, o teu amor por cada um de nós. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? No capítulo 4 de João, 1 João, a partir do versículo 7, ele manda, fala, o tema é Deus é amor, ponto. Deus é amor. E ele começa a falar no versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é o quê? Nascido de Deus, e conhece a Deus. Você vê uma pessoa cheia de amor, paciente, é de Deus, conhece a Deus, e Ele desafia a gente a amar um ao outro. Aí é uma matéria, irmão, que a gente precisa pedir a Deus cada dia, misericórdia, Senhor. Novo mandamento vos dou. Um mandamento, 2 mandamentos que vai resumir toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Como seria diferente esse mundo, as nossas igrejas, nosso povo, se a gente não fizesse acepção de pessoas e amasse mesmo? O discurso é bonito, a prática é que tem dificuldade. Já pensou se você amasse o irmão sem discriminação, olhasse o irmão e amasse, e visse o defeito dele e amasse com o defeito que ele tem? Porque Deus me amou com o defeito que eu tenho, com o defeito que você tem, Deus amou a você. E o grande desafio dessa passagem é essa. Veja o 8, se não é assim. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? A igreja pode ler esse versículo, vamos lá? Você pode ter versículo decorado, você pode conhecer toda a sua história da sua igreja, você pode conhecer o caminho da igreja, faz tanta coisa, mas só que não conhece a Deus, porque não ama. Por que será que tantos naquele dia vão dizer, mas Senhor, eu fiquei de fora? Claro, você não ama? É pesado isso. Deus quer que a gente ame aquelas pessoas que não gostam da gente, Deus quer que você ame essa pessoa. Deus, Ele ordena para a gente amar inimigos, porque Ele diz que amar amigo é fácil. Foi uma revolução essa palavra dele. Ouviste que foi dito ao antigo, está na lei, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Contudo eu vos digo, ame aquele que persegue você. Aí aqui João, que era o discípulo do amor, ele diz o seguinte no verso 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E o versículo 10, que foi o versículo chave, o texto áureo, diz assim: nisto consiste o amor, 2 pontos. Olha a explicação.
Nisto consiste o amor. A explicação: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, presta atenção no que Deus está falando nesta manhã. Deus ama você. E foi Jesus, em Cristo, que esse amor Ele se confirmou. Agora Ele diz que a gente deve amar os nossos irmãos, mesmo aquele que você se chateou ano passado, mesmo aquele que você se chateou desde pequeno, desde guardar mágoa. Eu perdoo, mas não esqueço, não é? E quem disse que amar, perdoar é amnésia? É graça, é misericórdia, é favor de Deus. Você vai lembrar, mas você vai amar tanto que aquilo ali, como Deus faz com a gente, que Ele não lembra quando a gente foi rebelde, infiel. Uma situação que aconteceu no acampamento, e um momento assim, aquela adolescente deu uma rabiçaca, eu fiquei olhando, disse, eita, eu vou lá depois. Aí passou o negócio, aí eu conto, vem cá, filha. Ela, oi pastor, tudo bem? Eu sabia que Deus lhe ama muito. A gente seleciona as pessoas que a gente vai ficar junto, que a gente gosta. E Jesus quebrou paradigma que só, gente. É para amar todo mundo. Mas Deus ama você. E seu pai é uma bênção, né? Teu pai na igreja. Mas é meu pai. Eu disse, você também é a bênção. Deus ama você. E você é muito especial para Ele. Ela ficou sorrindo, muito especial mesmo. Ela disse, pastor, eu estou convencida que Deus realmente me ama. E eu, às vezes, nem eu mesmo gosto de mim. Eu disse, pois é. Mas Deus ama a gente. Veja aí, por favor, qual é a relação que Deus quer que a gente tenha com nossos irmãos. Eu acho esse versículo. A gente conhece João 3,16 ou não conhece? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. João 3 e 1 João 3,16. 1 João 3,16. Vamos ver agora? Nem precisa decorar esse. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Parece que a gente está mais afiado em João 3,16. Mas 1 João 3,16 confirma que Deus deu a vida por nós. E nós precisamos, fala sério, você dá a vida pelo seu irmão. O Evangelho, que é isso, gente? Só uma transformação, e eu estou no processo, viu? Todos nós. Nisso conhecemos o amor, se a gente conhece. Que Cristo deu sua vida por nós e devemos. Uma certa vez, dois irmãos não se entendiam dentro da igreja, aí nós vamos sair da igreja, pastor, esse irmão está aqui, eu não consigo cultuar mais. E o irmão disse a mesma coisa, o pastor, resolva. Aí o pastor disse, eu quero os dois no meu gabinete. Não demore muito o gabinete, não, é rápido, porque eu não aguento. Aí o pastor, tá bom, mas vamos os dois para o gabinete. Aí foram aqueles dois irmãos para o gabinete. Tudo com a cara daquela bem feia, né? Aí o pastor sorrindo e ninguém sorria para o pastor. Ele disse assim, eu vou adiar essa conversa. Eu estou orando. Essa conversa vai ser adiada para de hoje a 8. Ficar calado. Mas antes dessa conversa, eu queria pedir a vocês, você lesse a primeira carta de João. São 5 capítulos apenas. E de hoje a 8, eu tenho certeza que vocês já leram. Aí a gente conversa. Agora, olhem para mim. Leia a Bíblia, a carta de João, que eu vou estar orando. Qual é o livro? 1 João, pastor. 5 capítulos, leia todo. Passou um dia o pastor orando de joelho, convocou alguns irmãos de oração, porque estava séria a situação. Orou. Depois de 8 dias, os irmãos entraram no gabinete abraçado. Se realmente a gente amasse, ia mudar muita coisa, irmão. Acabava o disse-me-disse, acabava as preferências.
gente vê defeito. Tem um jargão jurídico, e um advogado me disse que é assim: para os inimigos, o rigor da lei; para os amigos, os favores da lei. Já vi isso, Hugo. Para os amigos, os favores da lei. Eu vou achar uma brecha para te livrar. Para os inimigos, o rigor. Eu vou te condenar. Ah, se a gente amasse mais. Acabava, irmão. Você amar, irmão, vai... A gente está precisando tanto disso. Esse tema, ele decidiu me amar. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, de 3 a 5, fala sobre esse tema também. A Bíblia é um livro do amor. Vemos um riquíssimo texto que nos fala do amor de Deus, Pai, pela coroa da sua criação. Quem é a coroa da criação de Deus? É eu. Você nem sabia que você é a coroa da criação de Deus? O ser humano. Olha, irmãos, vocês são lindos. De toda a criação de Deus, a gente foi a principal. Deus se interessa pelo roxinó. Deus se interessa pelo passarinho. E eu? Deus se interessa pelos lírios do campo, que talvez tenha uma semana de vida, especificamente aquele que Jesus falava, bonito que só, 6 dias morria. E eu? Que vivo 40, 50, 60 e temos uma eternidade. Ele ama você. Ele ama. E Ele quer que nós amemos também uns aos outros. Essa passagem nos lembra que devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos espirituais derramadas por nós, somos seus filhos. Ele nos ama. Se você não agradeceu hoje, Ele ama assim você mesmo. Se você reclamou, Ele não gostou, mas Ele lhe ama assim mesmo. No verso 4 de veja aí, 1 Efésios 1:4, o que é que diz? Assim como nos escolheu nele, antes de que a igreja? Da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em... Deixa eu dizer uma coisa a você. Você que dá estudo, você que gosta de pregar, você que gosta de cantar, às vezes nós estamos muito longe disso. Pregamos bem, às vezes, cantamos bem, falamos bem, mas na hora de olhar aquele desafeto, você diz, não, aí é de Satanás, não é de Deus. Quem disse isso a você? Deus vai colocar coisa na nossa vida para a gente testar a gente. Por mais que você repare para essa palavra, lê a Bíblia que vai dizer isso. E um dia, vocês vão entrar de braço dado no gabinete com aquele irmão que você disse que não gostava. Só porque você ama. Lembra daquela história não, que uma nora se entendia com a sogra? Era maior luta. E um dia a nora teve uma maléfica ideia, uma ideia do mal, de matar a sogra. Aí disseram, dá um venenozinho a ela, agora de vez não. Aí dando aos poucos. Porque se ela morrer logo vão descobrir. Agora antes de fazer isso, começa a tratar ela bem, viu? Pede perdão, pede desculpa, até se livrar dela. Aí a nora topou. Aí pegou e o veneno era feito um pozinho de arroz. Um pozinho. Aí sem ela ver, ela colocava na comida da sogra. Ô meu amor, a comida está tão boa, vê como está gostosa e tal. E a nossa sogra admirada, né? Porque aquele tratamento tão bom, é uma história. E ela começou a tratar bem a sogra. E a sogra que amava tanto ela, se derramou mais e ficou as duas bem. Aí depois de 3 meses, porque o veneno ia matar com 3 meses. Aí ela procurou essa pessoa que deu o veneno desesperada. Tem como reverter esse veneno? Eu não quero que ela morra mais. Ela é minha amiga. Ela é feita uma mãe. Só que eu não sabia disso. É porque às vezes a gente trata a pessoa com tanta amargura, irmãos. As pessoas não se abrem o coração. Tudo que vocês querem como faça eles também, porque essa é a lei dos profetas. Ela fez, nunca dei veneno a você. Aquilo era um pozinho de arroz, não faz mal nenhum. Nem gosto tem, não é veneno. E tudo melhorou. Começa a tratar as pessoas bem. Oi meu amor, tudo na paz minha irmã? Tudo bem querida? Porque a gente se derrete quando vê um que a gente gosta. Quando não gosta, faz, Pai do Senhor. É uma coisa triste. Ou se não diga amém. Se a gente começar a cuidar mais um do outro,
a bênção de Deus vai ser derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, e teremos menos problemas. Ele decidiu nos amar, e no dia que eu e você decidir amar nosso irmão, mesmo chatinho, a Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros, tudo vai mudar. Nesse verso 4 aí, veja o que é que diz. O texto nos assegura de que Ele nos escolheu antes de criar o mundo. Está lá no Salmo 90 também isso. Antes de criar o mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dEle. O termo escolher significa selecionar alguma coisa ou alguém, ou decidir de alguma coisa. Deus decidiu que você é bênção, que Ele ama até o fim. Decidiu, nada vai mudar isso. Deus ama você e me ama também. Tal escolha ou decisão está de acordo com o propósito de Deus em abençoar toda a humanidade, e de forma especial aqueles que se tornaram seus filhos através de Jesus Cristo. Vale salientar, irmãos, que tal decisão não tem a ver com o mérito que você tem. Não é nossos méritos que qualquer um possa ter, mas é determinado apenas pelo imenso, imutável amor que Ele tem por nós. Ao decidir nos amar, Deus demonstrou que esse amor através de 2 grandes atos. Primeiro ato, preste atenção que isso é bíblico, você já entende isso, eu acredito, é só destacando isso. 2 grandes atos Deus provou que nos ama. O primeiro dele foi a encarnação de Cristo, o verdadeiro pão da vida. Vocês imaginam, eu já ouvi um pregador que os anjos queriam vir, Deus não. Aí outro, Senhor, não. E quem é que vai? O meu filho. Eles não vão querer ouvir os profetas, mas amoroso seja, eles não vão querer ouvir nenhum profeta, mas meu filho vão ouvir. Aí mataram o filho dele. E o sangue que esse filho derramou foi para perdoar os pecados de quem matou o filho dele. Ninguém me amou assim, ninguém me ama assim, nunca vai me amar assim. Por isso que ele exige que ele deve ser amado mais do que pai, mãe, marido, vó, neto, filho. Ame a ele sobre todas as coisas, porque ele já fez isso por mim e por você. O amor é tudo. O amor é tudo. Essa é o Deus, né? Feliz é quem ama, não há barreiras. Sua chama, bálsamo, já achou? Tudo antes de vir. É bom pedão, lá pedão tem uma rapidez. Amor é mais, também é paz. Aí não é crítica não, foi um comentário não. Pastor, quem que estava hoje lá na mídia? Eu disse, por quê? Era o senhor falar no hino e não acontecer. Eu disse, eu não sei não, nem olhei. Aí disseram, foi Pedrão. Pedrão, vou te querer mais à noite, Vissalês. Mas Dudu é esperto também, Dudu fica ligado nas coisas ali. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Fica conversando com uma pessoa amargurada, cheia de coisa para você ver. Conversa com uma pessoa que não se ama a si mesmo, triste. Vai achar defeito em todo mundo, menos nela. A gente acha defeito, a gente tem uma especialidade de achar defeito na pessoa, viu? O amor é tudo. Feliz é quem ama, para conter sua chama. O amor é bálsamo, também é vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Segura aí, irmãos. Além dele ter mandado o seu filho, que não é pouca coisa, você daria seu filho por alguém? Tem outra coisa que ele fez também. 2 decisões. A primeira foi enviar Jesus, pão da vida. E a segunda foi sacrificar seu filho. Dr. Billy Graham. Billy Graham não, é Jameson. Ai meu Deus. Nilson do Amaral Fanini. Ele disse uma coisa que eu nunca vi ninguém pregador dizer. Naquela hora que Jesus estava sendo morto por nós, o Pai fez isso para ele.
E desse lado estava a humanidade, a gente tudo, ele olhando para a gente. Porque se ele não desse as costas ao filho, nunca morreria. Mas ele decidiu que o filho morresse para amar você. Eu me acho tão importante quando eu penso nisso. Eu digo, meu Deus, como eu tenho valor. Rejeitar um filho. Deu as costas para o filho, para me amar. Ainda eu acho que eu não tenho nada, que eu sou sem sorte, que todo mundo tem tudo. Eu tenho a vida, eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Nunca mais Nilson do Amaral Fanini falou isso. Ele nos amou primeiro, nunca esqueça disso. O apóstolo João nos lembra em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, esse amor foi provado não só por palavras, mas em atos concretos, e assim devemos também, através de ações de graça, demonstrar que temos amor por Deus também, fazendo a obra dele, obedecendo a ele. Como podemos dar prova desse amor que recebemos do Senhor? Eu quero encerrar com essa expressão. Como eu posso provar que eu amo a Deus? Vivendo em obediência, diga amém, irmãos. Se a gente viver em obediência, a gente está provando que ama a Deus. Tem mais, obedecer aos seus mandamentos, andar em concordância com a palavra. Veja 1 João 5,2. 1 João, eu vou até dar um conselho para a igreja. Leia João 5,2, vai baixar essa temperatura que você talvez com algum irmão seu. Leia João 5,2, está assim escrito, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando a gente ama o outro, é conhecido que ama a Deus, porque a gente ama nossos irmãos. Encerrando, gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. E se isso não for amor, o oceano secou. Deixou seu trono da glória. Como é que podemos dar prova? Vive em obediência. Concorde com ele, ame seu próximo, respeite seu pai e sua mãe, respeite seus irmãos, ore por eles. Aleluia. É o novo mandamento, ame os outros, assim como eu vos amei. O modelo sou eu, você vai amar como eu amei, como eu amei. Você não vai amar do seu jeito, você vai amar como eu amei, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará que você é de Deus, que você é o meu discípulo, que você anda comigo se você amar. E a nossa oração é essa: que possamos, pela prática do amor dentro das igrejas, estou falando agora da igreja, para de apontar as falhas do teu irmão, porque também você tem e eu tenho, e Deus vai cuidar dele. Você acredita que Deus vai cuidar? Deus vai tratar com você. Agora para de estar colocando lenha na fogueira. Pior coisa é lenha na fogueira. É mesmo, eu já notei isso, é mesmo. E o negócio vai acendendo. Tem um hino que diz assim: olha com simpatia o erro do irmão, tenha misericórdia. Que possamos, pela prática do amor dentro das igrejas, testemunhar ao mundo a bondade e o amor de Deus pela humanidade. Deixou seu trono da glória. Conseguiu esse? Se isso não for amor, a gente só vai cantar a primeira estrofe. É um poema. Eu não vi um poema mais lindo falando sobre amor do que isso. Se isso não for amor, Chile Carvalhais. Vou pedir para o Neo Masculino a cantar, mudar um pouquinho o dedo para cantar isso aí. Vamos ver se eu consigo, se eu tenho voz. Vamos lá. Deixou o esplendor de sua glória, aqui do destino. Mais velocidade. Aqui estava só e ferido num Gogotá, para dar sua vida por mim. Bora, irmão, vamos lá. Se isto não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for
oceano secou, tudo perde um valor, se isso não for amor. Meu Deus, ao terminar essa mensagem, eu quero pedir que o Senhor nos capacite, Pai, a amar sim, ó Deus. Está difícil, mas tudo é possível ao que cria, Pai. Nós cremos que o Senhor pode mudar, Pai, nossas atitudes, nossas ações e reações, e colocar um coração cheio de amor, um coração perdoador, um coração que lembra, Pai, que mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou e deu o melhor, seu Filho por cada um de nós. Ajuda-nos como igreja, Pai, a lembrar essa escolha tua, e que possamos, como verdadeiros filhos teus, demonstrar, Pai, nossa gratidão e o reconhecimento que mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama, e assim também devemos amar nossos irmãos. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre toda a IBT, derramando amor, e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos.